Você já parou para pensar que o prato de arroz que está na sua mesa há décadas pode estar te mantendo preso, não alimentado? E se eu te dissesse que existe um grão antigo, cultivado nas montanhas mais altas do planeta, protegido por povos que vivem mais e melhor, que não só supera o arroz em quase todos os nutrientes essenciais, como também pode crescer direto no seu parapeito, na sua varanda, até dentro de casa? Não é importado, não é caro e não é complicado. É a quinoa, mas não a versão industrializada que você compra em pacotes empoeirados no supermercado. Estou falando da quinoa viva. O grão que respira, que brota, que se adapta, que alimenta não só seu corpo, mas sua autonomia. Hoje você vai descobrir por que os povos andinos a chamavam de ouro branco dos Incas e por que, em 2026, ela pode ser sua arma secreta contra o cansaço crônico, a digestão lenta, a energia que some às 15 horas e a dependência de alimentos que você não controla. E o melhor, você não precisa ser agricultor. Só precisa de um pote, um pouco de sol e a coragem de começar com uma única semente. Vamos lá. A verdade é que o arroz, especialmente o branco, é um grão domesticado demais. Durante milhares de anos, ele foi polido, refinado, hiperprocessado, até virar quase só carboidrato vazio. Tem calorias? Sim. Tem textura familiar? Sim. Mas tem fibra que alimenta seu intestino? Quase nenhuma. Tem proteína completa, aquela que seu corpo realmente usa para regenerar tecidos? Não. Tem minerais biodisponíveis que seu organismo absorve com facilidade? Muito pouco. Agora, observe a quinoa. Pequena, redondinha, às vezes dourada, às vezes avermelhada, às vezes preta, como se a natureza tivesse feito 3 versões de um mesmo superpoder. Ela não foi domesticada para ser conveniente. Foi selecionada pela sobrevivência. Cresce em solos pobres, em temperaturas extremas, com pouca água. E mesmo assim, entrega. Proteína completa, com os 9 aminoácidos essenciais, raríssimo em vegetais. Fibra solúvel e insolúvel, que regula o trânsito intestinal sem irritar. Magnésio, ferro, zinco e manganês em formas que seu corpo entende e absorve. Índice glicêmico baixo. Isso significa energia que sustenta, não que desaba 2 horas depois. Mas não é só isso. A quinoa tem algo que o arroz perdeu há séculos: fitonutrientes ativos, compostos como quercetina e caempferol, antioxidantes naturais que ajudam seu corpo a gerenciar o estresse oxidativo, aquele processo silencioso que acelera o envelhecimento, atrapalha a recuperação muscular e deixa seu sistema imunológico sempre em alerta. E aqui vem a virada. Você não precisa comprar essa potência. Você pode cultivá-la, sim. A quinoa, esse grão sagrado dos Andes, é uma das poucas sementes completas que você pode plantar em casa, mesmo morando em apartamento. Ela não é um projeto de fazenda, é um experimento de confiança no seu próprio corpo. Vou te mostrar como. Primeiro, esqueça tudo o que você ouviu sobre não ter espaço ou não ter tempo. A quinoa é uma planta resistente. Na verdade, quase teimosa. Ela não quer mimo, quer consistência. E o básico é simples. Passo 1. A semente certa. Não use aquela quinoa de supermercado. Ela foi cozida a vapor para não brotar. É chamada de quinoa inativada. Você precisa de quinoa crua para germinação, vendida em lojas de produtos naturais ou com produtores orgânicos. Procure pela palavra para cultivo ou não tratada. Passo 2. O vaso ideal. Um pote de no mínimo 30 centímetros de profundidade. Terra solta, bem drenada. Pode ser uma mistura de terra vegetal com areia grossa. Nada de adubos químicos. A quinoa odeia excesso. Passo 3. O plantio. Faça pequenos furos de 1 centímetro de profundidade, espaçados em 10 centímetros. Coloque 2, 3 sementes por furo. Cubra levemente. Regue com um borrifador. Só umedecer. Nunca encharcar. Passo 4. A paciência estratégica. Em 5 a 7 dias, surgem os primeiros brotos. Finos, verdes, quase tímidos. Aqui, a maioria desiste. Acha que não vai dar em nada. Mas é exatamente nessa fase que a planta está construindo sua rede radicular. Aquela que, mais tarde, vai sustentar panículas cheias de grãos dourados.
Passo 5. A colheita surpresa. Em 90 a 110 dias, sim, menos de 4 meses, você verá hastes altas com pequenas flores que se transformam em cachos dourados. Quando as folhas secarem e os cachos ficarem duros ao toque, é hora. Corte as hastes, amarre em feixes e deixe secar por 1 semana em local ventilado. Depois, bata levemente. Os grãos caem sozinhos. Lave, seque ao sol e... pronto. Seu primeiro pote de quinoa viva, cultivada por você, está feito. E o mais incrível, você não só tem alimento, você tem segurança. Porque nos próximos anos, a dependência de grãos importados ou de monocultivos frágeis vai aumentar os riscos de escassez, inflação e perda de qualidade nutricional. Mas quem planta, mesmo que pouco, cria um colchão biológico, uma camada de resiliência que nenhuma crise abala, e isso muda tudo. Porque quando você cozinha sua própria quinoa, aquela que viu brotar, crescer, florescer, algo muda na sua relação com a comida. Você não está só ingerindo, você está honrando. E o corpo sente isso. Há quem diga que é psicológico. Mas é mais que isso. É bioquímico. Quando você se alimenta de algo que cultivou com as próprias mãos, há uma sincronia entre intenção, movimento e nutrição. Você mastiga com mais atenção. Digestão melhora. Absorção aumenta. Energia se estabiliza. Não é misticismo. É biologia do cuidado. E a quinoa é a parceira perfeita nessa jornada, porque é versátil como poucos grãos. Quer um café da manhã que sustenta até o almoço? Cozinhe a quinoa em leite vegetal, com canela, banana e linhaça. Quer um almoço leve, mas completo? Salteie com abobrinha, cogumelos e cúrcuma e finalize com suco de limão. Quer um lanche pós-treino? Faça bolinhos de quinoa, aveia e semente de girassol, sem glúten, sem açúcar, só energia limpa. E tem mais. Quando você cozinha quinoa caseira, colhida por você, ela não precisa daquele enxágue excessivo para tirar o sabor amargo. Por quê? Porque o sabor amargo vem da saponina, uma camada protetora natural da semente. Nas versões comerciais, ela é mantida para conservação. Mas na sua colheita caseira, se você secar bem os grãos ao sol, a saponina se degrada naturalmente. Resultado? Um sabor suave, quase noz, que combina com tudo. Mas vamos além da cozinha. A quinoa não é só um alimento, é um exercício de reprogramação. Reprogramação do seu tempo. Em vez de passar 30 minutos escolhendo entre produtos industrializados no mercado, você passa 3 minutos por semana regando seu pote. Reprogramação da sua expectativa. Em vez de buscar milagres rápidos, você aprende a confiar no ritmo da natureza e no seu. Reprogramação da sua saúde. Em vez de depender de suplementos isolados, você entrega ao corpo uma sinergia completa. Proteína plus, fibra plus, minerais plus, antioxidantes. Tudo em uma única semente. E isso tem um efeito em cascata. Melhor digestão significa menos inchaço, menos refluxo, menos fadiga pós-refeição. Estabilidade glicêmica significa menos ansiedade, menos compulsão por doces, mais foco mental ao longo do dia. Ferro e magnésio biodisponíveis significam menos cãibras, menos palpitações, mais resistência física, mesmo depois dos 60. Tudo isso de um grão que cabe numa colher de sopa. Agora, imagine isso multiplicado por uma comunidade, por um bairro, por uma cidade que começa a cultivar seu próprio alimento básico, não por moda, mas por senso de responsabilidade coletiva. Isso já está acontecendo. Em São Paulo, grupos de moradores de prédios estão transformando lajes em hortas verticais de quinoa e amaranto. No interior do Ceará, famílias estão substituindo parte do arroz por quinoa, cultivada em canteiros secos, e relatando menos crises de enxaqueca e mais disposição para trabalhar na roça. No Rio, idosos em centros de convivência estão aprendendo a plantar em vasos e dizem que, além da colheita, ganharam um propósito diário. Isso não é utopia, é prática, é possível. E começa com você. Então, aqui está o convite. Não de consumo, mas de participação. Não quero que você só assista este vídeo. Quero que você haja. E, para tornar isso real, vou te dar 3 passos simples,
e quero que você me responda nos comentários com qual deles você vai fazer esta semana. Passo 1. O teste de 7 dias. Compre 100 gramas de quinoa crua para germinação, não aquela de supermercado. Coloque 2 colheres em um pote com água filtrada. Troque a água 2 vezes ao dia. Em 24 a 48 horas, você verá brotos brancos saindo da semente. Isso já é vida. Isso já é poder. Passo 2. O vaso simbólico. Use qualquer recipiente, até um balde furado. Plante 10 sementes. Chame de meu pote de resiliência. Regue com intenção, não como tarefa, mas como ritual. Passo 3. O desafio da primeira colheita. Daqui a 4 meses, você vai colher seus primeiros grãos. E quando cozinhar, vai sentir algo diferente. Não é só sabor, é reconhecimento. Quero saber, qual desses 3 passos você vai começar? Comente 1, 2 ou 3 aqui embaixo. E se quiser ir além, escreva: vou plantar minha quinoa. E eu vou te enviar um guia visual em PDF passo a passo com fotos reais de cada fase do cultivo, desde a semente até a colheita, totalmente gratuito. Porque esse conhecimento não deveria ser guardado, deveria ser semeado. E falando em semear, se este vídeo fez você enxergar a quinoa com outros olhos, se te lembrou que saúde não é só o que você come, mas como você se relaciona com o que come, então ajude a espalhar essa semente. Clique em gostei, não por mim, mas para o algoritmo entender que esse tipo de conteúdo, prático, ancestral, empoderador, merece ser visto por mais pessoas. Se inscreva, porque nos próximos vídeos vamos explorar outros grãos esquecidos. O amaranto que regenera o ferro, o teff que fortalece os ossos, o painço que acalma o sistema nervoso. Tudo com o mesmo foco: autonomia nutricional. Compartilhe com alguém que merece mais energia, mais clareza, mais controle sobre o próprio prato. Porque no fim, não se trata só de quinoa. Trata-se de uma escolha. Você pode continuar esperando que o sistema alimentar mude, ou pode começar hoje, com um pote, uma semente, e a decisão de que sua saúde não será mais entregue, mas cultivada. A natureza já deixou o caminho aberto. Os Andes guardaram esse segredo por milênios. Agora, ele está aqui, na sua tela, na sua mão. A pergunta não é: será que consigo? É: o que acontece se eu tentar? A resposta está crescendo, bem devagar, bem firme, dentro de cada semente. Ela só precisa de um começo, o seu.